Em Esdras, bem rapidinho, só vai ser uma meditação bem rápida. Em Esdras capítulo 3, versículo 10, eu vou ler, não precisa você abrir, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém, amados? Eu creio, meditando hoje à tarde neste texto, eu creio que nada naquela época pôde alegrar tanto o coração do Senhor. Foi quando o povo se levantou com propósito. Queridos, quando o povo se levanta com propósito para a realização da obra do Senhor, algo sobrenatural acontece. E o Senhor já havia falado há muito tempo, através dos profetas, porque Ele queria a reconstrução do segundo templo. O que estava no coração de Deus era que o templo pudesse ser erguido novamente. E o Senhor fala com seus profetas, porque Deus sabia que era muito importante a reconstrução do templo para trazer estabilidade para o povo de Israel. Porque o povo estava perdido, o povo estava sem liderança. Ontem nós ouvimos muito bem o pastor Samuel falar ali, que foi um mover na segunda igreja, que Deus silenciou 20 anos. E o povo estava sem ouvir a voz do Senhor. E por inúmeras vezes o Senhor se levanta e dá ordem àquele povo para a reconstrução do templo. Porque Deus sabia e Deus sabe como que a igreja é importante na terra. Queridos, a igreja do Senhor é importante na terra. Amém? Nós somos um povo privilegiado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós congregamos, nós temos a igreja do Senhor para congregar, para Deus falar, para Deus se mover. Não tem como vivermos sem a igreja do Senhor. E Deus, na sua infinita graça, começa a mover o coração do povo. Deus começa a liberar ânimo. Deus começa a liberar alegria. Deus começa a liberar propósito. Porque aquele povo estava apático. E um povo apático, irmãos, um povo apático não realiza nada. Um povo desanimado não faz nada. Uma esposa desanimada, filhos desanimados, esposo desanimado, não realiza nada. E Deus discerniu e identificou que aquele povo estava desanimado. E o Senhor liberou ânimo. Amém? Você crê que Deus libera ânimo? Amém. Queridos, se não fosse o Senhor, como diz o salmista, se não for o Senhor, ora diga Israel. Às vezes estamos tão abatidos, tão desanimados, e quando começamos a orar, vem uma força sobrenatural que toma conta de nós. Assim Deus fez com aquele povo. Liberou ânimo,
E o texto diz, o Senhor dizendo: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será edificada a minha casa. Queridos, aqui é a casa do Senhor. Deus ama este lugar. Este lugar tem que ser zelado, cuidado, amado. Não tem como, irmãos, servirmos ao Senhor fora do templo. Estarmos no templo, vem sobre nós a palavra do Senhor, vem alegria, vem gozo. Olha como nós estávamos agora no louvor. Eu dei sinal aqui, não é para Tiago, mas Samuel me entregou logo o microfone, né, dizendo: pastor, já está na hora. Aí eu dei o sinal, mais uma. Porque nós ficávamos aqui a noite toda adorando o Senhor, não é verdade? Mas a Bíblia diz, irmãos, o contexto histórico, de que quando os alicerces, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, o povo jubilou, o povo começou a cantar, o povo começou a adorar, o povo começou a exaltar, os sacerdotes se posicionaram. Por quê? Porque estava este sonho no coração daquele povo. E quando os fundamentos estavam sendo lançados, eles começaram a adorar. E eles diziam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles queriam dizer: o Senhor não falha, o Senhor prometeu. O povo ficou 70 anos no exílio da Babilônia, mas eles voltaram com uma missão, eles voltaram com uma promessa no coração, eles voltaram porque algo precisava ser realizado. E eles choravam, eles estavam eufóricos. Por quê? Porque eles estavam saindo da escravidão e algo novo estava sendo preparado para eles. Por quê? Porque o templo sendo erguido, o Senhor voltava a falar. O mover de Deus seria percebido no meio do povo, a palavra de Deus seria liberada no meio do povo, o louvor viria novamente e o povo junto em comunhão começava a adorar o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Queridos, nós fomos chamados para adorar o Senhor. Quando você entrar neste lugar, saiba que este lugar é lugar de adoração. Não é lugar de fofoca, não é lugar para fuxico, não é lugar para falar do irmão nem da irmã. Aqui é lugar para você levantar as suas mãos e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui é lugar de pranto, de choro, irmãos. Aqui é lugar de edificação. Aqui é lugar de quebrantamento. Aqui é lugar de revelação. Foi por isso que o povo chorou. O povo chorou porque Deus estava em silêncio. Quando Deus está em silêncio, nada acontece. E eles começaram a adorar. Eles jubilaram. Eles louvaram. Pois a lâmpada de Deus estava reacendendo sobre a nação de Israel. Aquela promessa que foi liberada há anos atrás. Eles ficaram cativos durante 70 anos, longe da sua pátria. E quando eles chegam em Jerusalém, eles tinham uma missão, eles tinham um propósito, irmãos. Você tem uma missão neste lugar. Deus tem um propósito para a sua vida neste lugar. Você não pode entrar aqui somente assistir os cultos, não. Deus tem coisas maiores para a sua vida neste lugar. Neste lugar Deus quer falar contigo. Neste lugar Deus quer te equipar para você ir lá para fora.
Neste lugar, Deus quer que você veja a glória dele descendo e você sendo invadido por esta glória, porque quando a glória de Deus invade a nossa vida, nunca mais seremos as mesmas pessoas, irmãos. É a glória de Deus que muda a nossa vida. Houve choro, houve pranto, houve alegria, mas também houve tristeza. Mas pastora, por que houve tristeza? Eles não estavam celebrando. E por que houve tristeza? O texto diz que os jovens se alegraram. Os jovens que foram nascidos na Babilônia, eles retornam, e vocês sabem, irmãos, até hoje, tem pessoas retornando para Jerusalém, para o cumprimento profético. Tem pessoas retornando para Jerusalém, porque algo estrondoso vai acontecer naquele lugar. E a Bíblia diz que aqueles jovens, eles choravam, eles se alegravam, eles estavam jubilosos com o que estava acontecendo, mas os mais velhos não. Por quê? Os mais velhos tinham conhecido o templo de Salomão, e o templo de Salomão era formoso, e quando os jovens choravam de alegria, os mais velhos estavam tristes. Por quê? Porque os seus olhos viram a nobreza do templo de Salomão, as paredes revestidas de ouro, de pedras preciosas. Os mais velhos não aceitavam a construção de um templo pobre, com pedras pobres. E eles olhavam e eles não aceitavam, porque os seus olhos tinham visto as belezas, as riquezas da época de Salomão. Mas os mais novos não. Os mais novos celebravam, adoravam. Você sabe, a beleza do primeiro templo deu para aqueles anciãos a ideia de que Deus reinava, de que Deus falava, por causa da beleza da sua construção, das pedras preciosas, do ouro, dos diamantes que existia ali no templo de Salomão. Mas não, queridos, eles estavam tristes porque a fundação estava sendo construída com pedras comuns. Para eles, a glória de Israel havia desaparecido. Mas não. Deus habita nas coisas simples. Deus não estava preocupado se aqueles construtores estavam construindo os alicerces com as pedras comuns. Deus não estava preocupado com nada disso. Deus queria era que o templo fosse erguido, porque Ele queria falar com o povo, Ele queria se mover, Ele queria que a glória descesse. Queridos, Deus é lindo, Ele é poderoso, Deus trabalha na simplicidade. Amém? Você crê que Deus trabalha na simplicidade? Deus trabalha nos primeiros recomeços. Aqueles anciãos não conseguiam ver de que num recomeço algo novo poderia ser liberado, algo novo poderia ser restaurado. E Deus libera um ânimo na vida daquele povo. E Deus dá um comando: não se preocupe com os adversários, não se preocupe com os anciãos. Olhem para frente, porque eu estou na condução. Olhe para frente, porque quem vai dar o comando sou eu.
Queridos, quem dá comando para a minha vida e para a sua vida é o Senhor. Amém. Nós não podemos desfalecer. Nós temos que alinhar a nossa vida, irmãos. Se dependesse dos anciãos de Jerusalém, aquele templo não teria sido reconstruído, porque a visão que eles tinham era totalmente ao contrário do que Deus tinha. Mas, queridos, o que Deus liberou para você fazer, você tem que fazer. Nós não podemos perder o propósito, o chamado, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Queridos, não demore para alinhar a sua vida ao propósito. Qual foi o propósito? Ou quais são os propósitos da sua vida para 2020? Quem tem propósito aqui? Dê um glória a Deus. O que você tem que fazer, faça rápido. Comece agora. Amém? Comece agora. Você não pode deixar para depois. É agora. É a hora de recomeçar no Senhor e saber que Deus está à frente. Hoje lá em casa nós dissemos para os meninos: vocês têm que começar hoje a ler a Bíblia durante todo o ano. Lançamos este propósito em casa. E nós temos, irmãos, que ir à frente. Os construtores, eles não pararam. Os anciãos, vamos ficar em pé, porque o horário já passou, né, Samuel? Samuel está ali olhando para mim. Os construtores não pararam. Eles foram perseguidos, mas eles permaneceram no propósito. Nós não podemos parar, porque nós temos uma grande obra para realizar. Seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida emocional, nós não podemos parar. Feche os teus olhos. Nós precisamos ignorar o choro daqueles que não creem e avançar no propósito. Amados, Deus quer que você avance no propósito. Deixa as pessoas falarem. Muitos não nos entendem, irmãos, mas Deus nos entende. Deus nos conhece e nós iremos, irmãos, iremos alcançar o propósito, porque nós vamos permanecer naquilo que o Senhor nos confiou e nos chamou para fazer. Fecha os teus olhos.